Salve, salve investidores, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 1 de outubro de 2025, fechamento de mercado. Vamos falar como que foi o trade de hoje, o diário de trade, enfim. Hoje, o gatilho de venda foi acionado no Infood logo no primeiro, no Infood não, desculpe, no Dolfoot, logo no primeiro candle do dia, enfim, gap. E o mercado, após esboçar uma reação, ele fecha abaixo dos 5.351,89. Ou seja, gatilho de venda acionado. Preços abaixo dos 5.351,89 é volatilidade para venda, quedas acentuadas, enfim. E foi o que aconteceu. Fluxo vendedor. O índice veio buscar o nosso alvo projetado no 5.339, bateu no alvo, chegou a passar do alvo e vim buscar o 5.339,10. Depois ele esboçou uma reação, ficando acima do alvo. Lembra que eu falei? Quando chega no alvo ou passa do alvo, é recomendado procurar por saídas da operação para proteger seus ganhos. Enfim, foi o que aconteceu no Dolfoot. Depois o mercado começou a reagir. Ele vem testar a venda por volta das 10h15 da manhã. Enfim, ele perde essa volatilidade, ou seja, o preço ficou acima dos 5.351,89. Então, nesse caso, não faz sentido nenhum você continuar com a sua operação na venda, pois a volatilidade foi perdida. E depois ele reage, enfim, vem buscar o fechamento anterior, fechando acima da média de 9. Tinha a média de 50 como uma possível resistência, o que acabou ocorrendo. Depois ele vem, continua acima da média de 9, testando o fechamento, ganhando força, enfim, rompendo a média de 50. Acionou o gatilho de compra e veio em direção ao alvo, mas não chegou no alvo. Ele encontrou uma resistência ali no 5.380. Então, chegando nessa região, o mercado começou a enfraquecer e depois ele vem o tempo todo no período da tarde testando essa região da compra, enfim, até perder ela, né? E aí perdeu, volta para dentro do range, que eu chamo de zona morta, sem nenhuma volatilidade entre o gatilho de compra e o gatilho de venda, testando fechamento, enfim, aqui já não faz mais nenhum sentido você montar posições no trade, né? Então não tem nenhuma volatilidade, enfim, o trade se deu logo no início do pregão, nas primeiras horas do dia, que foi o gatilho de venda acionado, chegando no alvo, enfim. Já no Infoot, ele aciona a venda não, desculpa, ele acionou a compra. Então ele foi bem volátil, né? Chegou a acionar a venda, depois fechou acima da venda, estopou essa venda, veio testar a compra, fechou acima da compra, acionou a compra, veio para o alvo, acima do alvo, e aí ele foi enfraquecendo. Lembra? Mesma coisa do dólar, chegou no alvo, passou do alvo, recomendado sair da operação, e foi o que aconteceu. Ele reverteu e aí veio testar a compra, perdeu a compra, ficou sem nenhuma volatilidade para depois vir acionar a venda. Então às 11 horas ele acionou o gatilho de venda. Então nesse candle aqui ele acionou o gatilho de venda, porque o preço ficou abaixo dos 146.944. E aí ele veio buscar o alvo da operação, uma operação parecida com o que aconteceu na manhã, né? Então ele aciona a compra, vem buscar o alvo, passa do alvo para depois, né, ele perder a força e devolver. Só que aqui no caso ele continuou com a sua venda da maior parte do dia, né? Então o gatilho de venda foi acionado e veio buscar o alvo e passou até do alvo, né? E aqui foi criando um range, uma zona de preço, enfim, chegando a o mínimo projetado ao dia, né? Então o mínimo projetado para o dia no 145.986 ele veio buscar o mínimo projetado para o dia, né? Então interessante o Infoot, muito mais volátil que o dólar, tanto é que ele fechou com a queda de 0,60 e o dólar uma alta de 0,17. Então o índice hoje foi muito mais volátil que o dólar, enfim, acionando o gatilho nas duas operações, o gatilho de compra, depois revertendo e tendo para dentro do range, perdendo a vol para depois acionar o gatilho de venda. Então aqui ele perde a média de 9, a média de 50, enfim, e aciona o gatilho. Então a reversão de tendência, e foi o que aconteceu no dia de hoje. Então esse foi o trade de hoje, tanto no Dolfoot quanto no Infoot. Se você gostou da nossa análise e tem interesse em receber esses principais pontos de volatilidade para montar as suas operações, né, para o próximo dia,
Após o fechamento, nós enviamos para os membros na comunidade fechada esses pontos de volatilidade que são definidos através do nosso estudo Quant, que é o projeto Estudo Quant Trade com dados, né? Então, após analisar padrões de movimento de preço, nós encontramos os pontos de volatilidade, que são esses que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Então é isso, se você tem interesse em participar do projeto, conhecer um pouco mais sobre esse nosso projeto, entre no nosso grupo do Telegram para maiores informações. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Esse foi mais um Diário de Trade no dia 1 de outubro de 2025. Termino o vídeo por aqui, um abraço a todos e fiquem com Deus.